Olá, amados. Soy su hermana en Cristo, Carmen Henneman. Y aquí estoy hoy para traerles la parte 3 y final de nuestro tema de discusión en Pedro, ¿tú me amas? Este es el tema que desde el inicio estamos definindo o llamando de confrontación. Y como recuerdas, el texto que usamos desde el inicio, desde nuestra introducción, es Juan 21, a partir del versículo 15 hasta el 17, y que se fundamenta en esta importante pregunta que Jesús hizo a su discípulo. Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Y vimos que el original griego nos traduce la pregunta, pero de forma aún más profunda. Cuando dice, Simón Ioanno, agapasme pleon tuton, vimos entonces que nesta pergunta Jesús aplicou el estilo o el tipo de amor más profundo y totalmente perfecto, y es el amor agape. Assim que ele perguntava, Pedro, ¿tú me amas como amor perfecto mucho más? Y estos, la palabra pleon, que foi adicionada después del pronombre me, como ves, es la palabra que trae intensidad a la misma pregunta. Assim que esta palavra aqui se traduz como mais, como vimos na tradução em espanhol, pero também significa muito mais, ou muito mais abundantemente, ou muito mais profundamente. Então, em outras palavras, esta pergunta representa uma super pergunta para Pedro. Jesus literalmente perguntou, Simão, hijo de Juan, me amas com amor perfeito, muito mais abundantemente que todos os demás, ou que estos? E eu penso que este pronombre estos se referia, talvez, ao grupo de los demás discípulos que estavam mais ou menos cerca a quem Jesus se referia. Porque estos, como se vê em espanhol, é um pronombre que se usa para um grupo que está cerca, uma vez que está em plural, para um grupo, mais de um, e para aquele que está lejos seria aqueles ou aquele, certo? Então, eu penso que os demais discípulos estavam cerca e Jesus se dirigiu a apenas um, chamado Pedro, e le hizo esta importante e necessária pergunta. Agora, por que Jesus perguntou isso? Já sabemos desde a introdução. Pedro foi confrontado com ele mesmo acerca do tipo de amor que ele tinha ou dizia ter por Jesus. Isto foi algo necessário? Tu podes perguntar-te, e eu diria que sim, por sua vida cristiana personal del momento, pero também por el ministério poderoso que ele haria tempos depois. Se Pedro não houver aprendido a cultivar este amor perfeito por Cristo, sua permanência no ministério habría sido como su nombre, inconstante, involuble, no sólido, alterable, ou seja, sem nenhuma firmeza ou solidez. Por isso, esta confrontação inicial foi muito importante para o que Pedro seria muito tempo depois. Bem, vimos que esse tema foi dividido em 3 partes. Em la primeira parte, ou em la parte 1, hicimos a interpretação de todo o texto, e me refiro a esse texto aqui, os 3 versículos 15, 16 e 17, que parece pouco, pero que traem grandes e muitos detalhes, foram analisados em la parte 1. En el mesmo dia ou en el mesmo video, eu falei sobre Pedro. Quem foi Pedro? De onde vino? Qual foi sua profissão? Que experiências tuvo? Como era seu caráter? Suas expressões, suas reações e hasta suas palavras ou seu vocabulário? E por que Jesus tuvo que confrontá-lo com tal pergunta? Vimos todo isso em la parte 1 de nuestro video, que foi o primeiro video depois da introdução. Em la parte 2, que vimos semana passada, hicimos a diferença entre ovelhas e cordeiros. E vimos então, em uma igreja, quem são as ovelhas e quem são os cordeiros. Será que eles são o mesmo?
Será que oveja é cordeiro e cordeiro é oveja? E em caso de não ser, então, como tratar com cada um deles? Que estratégias usar para trabalhar com as ovejas e com os cordeiros? Como se deve desenvolver o crescimento espiritual de cada um? De que forma se podem ajudar um e outro? Tudo isto vimos no vídeo da semana passada, parte 2. Também vimos que é pastorear e apacentar. Será que são o mesmo? Será que essas duas palavras são sinônimas? E em caso de não ser, como se definiria e como se executaria el pastorear e el apacentar? Además, vimos quem é o pastor ou quem pode ser o pastor, de que depende este chamado do pastor. Además, quais são as principais funções ou responsabilidades de um pastor dentro de uma igreja. Tudo isso junto vimos na parte 2 do vídeo da semana passada. E hoje, na parte 3, vamos juntos conhecer algumas experiências contextualizadas de Pedro e ver como las traemos para nossa época atual, comparando-las com nossas próprias experiências, e vamos ver que aprendemos juntos de esto. Também entraremos em seu grande reto personal, como foi que Pedro enfrentou desde esta confrontação, todo seu desenvolvimento desde discípulo hasta chegar a ser um apóstolo poderoso, e como foi ao final seu resultado, seu ponto final, seu tempo final de vida. E aqui neste resultado final vamos ver se realmente valeu a pena, se foi útil esta conversação que Jesus teve com ele quando o confrontou hacia ele mesmo e perguntou: ¿tú me amas com amor perfeito? Muito mais que estos. Esse é algo que vamos ver hoje e eu espero que tu puedas caminhar junto comigo na sequência deste importante tema. Então, regressando a nossa pergunta base, que é somente o versículo 15, porque é a pergunta mais completa, uma vez que é a única que inclui a palavra pleon, que é o mais abundantemente, mais completamente, mais profundamente ou muito mais que outros. Vamos basar-nos nela. Esta foi a pergunta clave e é o ênfase de toda nossa conversação. Quando Jesus perguntou a Pedro: ¿tú me amas? Que estava Jesus tratando de dizer-lhe em realidade? Que mais que eu não haja dito que Jesus estava tratando de trâmite a Pedro? Será que Jesus tinha alguma outra extra intenção que o texto não nos revela? Isso vamos ver agora. Então, eu creio que quando Jesus perguntou isto, Pedro, falando a ele diretamente, personalmente, o que sem dúvida foi um privilégio, ¿tú me amas? Veremos então que Jesus não estava pedindo nada mais a Pedro, a não ser su amor por ele. Em outras palavras, nesta pergunta, Jesus não disse, Pedro, vê aqui, o ênfase aqui é o amor. Em outras palavras, Jesus perguntou, Pedro, ¿tú tienes amor por mim? Ou seja, tu me amas, me referindo-se a Jesus, certo? Referindo-se a ele mesmo. Então, entendemos que nesta primeira pergunta, Jesus não estava querendo saber se Pedro tinha algo mais a parte do amor. Por exemplo, ele não perguntou, Pedro, tu tens alguma outra vocação? Tu tens alguma boa experiência? Tu tens algum plano, Pedro? Tu tens alguma ideia de lo que estás fazendo ou de lo que vais fazer? Tens algum tipo de eloquência para falar com o público? Tens alguma habilidade própria? Ele não perguntou nada mais, porque para Jesus, o amor era o que deveria ser o primeiro e deveria estar em primeiro lugar. Assim que ele perguntou, ¿tú me amas? E eu creio que ele não pedia nada mais que isto. Por quê, irmãos? Porque quando temos amor por Deus e, sobretudo, o amor agape, não necessitamos añadir nada mais a nossas vidas, porque este amor, que é o mais profundo, o mais perfeito, o mais completo, se encarga de generar ou de
fructificar em outras áreas de nossas vidas, de maneira que todo o mais que temos que expressar será como resultado deste perfeito amor, porque por ser perfeito é capaz de generar outras qualidades que incluso nós não temos naturalmente. Portanto, eu creio que neste caso, Jesus não pedia nada mais a não ser saber se Pedro verdadeiramente tinha por ele este amor que ele hacía en esta pergunta. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor a Dios debe ser la principal motivación, no solo para nuestra vida cristiana personal, pero sobre todo para el ministerio. Porque quando se trata de nossa vida personal, se trata de algo que vamos fazer de nós para nós mesmos. Ou seja, vamos melhorar nosso testemunho, vamos cuidar nossas palavras, vamos vigilar nossos passos, vamos cuidar com quem andamos e o que hacemos. Tudo em relação a nós. Pero quando partimos para o ministério, será de nós para outros, incluso para outros que nem sequer merecem, que não nos respeitam, que não nos consideram, que não nos apoiam. São pessoas que, em outras palavras, não merecem verdadeiramente sequer nossa atenção. Por isso se torna um reto, porque trabalhar com gente que nem sequer conhecemos, temos verdadeiramente que amar a Deus sobre todas as coisas, para ser capaz de hacerlo. De lo contrario, no lo haremos porque, yo ya dije, los demás no merecen nuestro esfuerzo y nuestra atención. Por esta razão, creio que este confrontamento de Jesus hacia Pedro lo preparava não apenas para melhorar seu testemunho de aquele momento, para sobretudo prepará-lo para um ministério futuro, para algo que vendria e em lo qual ele deveria ser firme e com um excelente testemunho. Assim que eu creio que o amor a Deus deve ser nossa principal motivação. ¿Por quê? ¿Por qué deve ser nossa principal motivação? Porque, por exemplo, no ministério, quando tudo acaba, e sepa, alguma vez vai acabar, somos humanos e limitados, alguma vez já nem mais vamos estar aqui. Lo que hicimos vai passar, nossas obras serão olvidadas, então todo se acaba. Además, quando eu menciono todo se acaba, menciono também, por exemplo, quando todo sale mal ou quando algo vai mal, quando temos um problema no ministério, incluso com a gente. Quando os amigos desaparecem de nosso caminho, quando os inimigos se multiplicam contra nós, quando chegam as necessidades e tocam nossa porta, porque se há uma coisa que enfrentamos é necessidade de vez em quando a enfermidade nos acecha, o corpo, a saúde, quando a soledade chega, e sepa, não são só os que não conhecem a Deus que se sentem solitários, os ministros também se sentem. Quantas situações há em que não temos a nadie para falar, é solo nós e Deus. Então, há soledade no mundo ministerial, no campo ministerial também. Ou quando a persecução surge e se levanta e se fortalece contra nós. Quando todo se acaba, digo eu, o amor a Deus, como vimos aqui, é o único que pode sostenernos e hacernos seguir adelante. O amor ao Senhor é o único. ¿Por quê? Porque quando se trata de dar a outros, de compartilhar, de dividir nossa vida, de gastar nossas energias, nosso tempo, nosso interesse e hasta as poucas possessões que temos, hermanos, se não amamos a Deus, não seremos capazes de fazê-lo. Además, quando todo se acaba, como dije, quando há enfermidade, necessidades, tribulações, persecução, os inimigos e tudo mais, as calúnias, as mentiras e todas essas coisas que tanto nos molestam, se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, e se não é com este amor perfeito que permite que Deus esteja allá em seu primeiro lugar sempre, sabe o que vai passar? Desistiremos, abandonaremos o ministério e mandaremos todo para bem lejos, porque somos humanos e nossa limitação humana tem um certo limite. Pero quando amamos a Deus com todo este amor perfeito, íntegro, permanente, profundo, então venga lo que venga, e aunque todo se acabe, como pongo aqui,
esse amor de Deus nos sustendrá e nos dará a convicção de que Ele não nos abandonou e que vale a pena o sacrifício ou o preço que se está pagando. Assim que o amor a Deus é a prioridade ou deve ser a prioridade em nossa vida. Sepa que incluso esta famosa igreja de Éfeso, que aparece em Apocalipse, no capítulo 2, esta igreja também passou uma experiência muito importante com Deus por causa do tipo de amor que já não tinha por el Senhor. Então, a igreja de Éfeso chegou a ser reprovada. Sabes que existe alguém reprovado? É alguém que perdeu o lugar, perdeu as bendições, perdeu a credibilidade de los demás e, pior aún, perdeu a mesma credibilidade de Deus. A igreja de Éfeso, se você conhece a história desta igreja, era uma igreja muito trabalhadora, uma igreja empreendedora, era uma igreja que fazia projetos, que involucrava a gente, criava departamentos, fazia crescer o ministério, ensanchava seu território, literalmente falando. E, además, era uma igreja que frutificava, ou seja, aparentemente era uma igreja perfeita. Sin embargo, ela foi literalmente desaprovada por Deus. E por quê? Solo por não ter amor por Deus. O mesmo ponto de Pedro, o mesmo ponto de questionamento, o mesmo ponto prioritário que se estava passando, se estava olvidando por causa de tanta ocupação e tantas outras prioridades, o amor de Deus se estava passando. E quando Deus percebeu que a igreja estava quitando o foco, estava perdendo a visão. E como digo isso? Como a igreja estava quitando o foco de Jesus, como estava perdendo a visão. Porque a igreja de Éfeso, como já dije, era uma igreja muito empreendedora, trabalhadora, criativa, sabia como trabalhar em equipe, como multiplicar-se entre eles. Mas com o tempo, aparentemente, a igreja aprendeu a ser uma igreja profissional. Porque aprendeu, suas experiências começaram a crescer, a tomar raízes, a desarrollar-se, a tornar-se sólidas e muito fortes. Então, aparentemente, a igreja começou a avançar nesta direção de boa experiência, de crescimento e madurez, e começou a depender menos de Deus, porque aprendeu mais e mais e mais como fazer bem as coisas. Chegou um ponto de que eu imagino que a igreja nem sequer pedia a opinião de Deus mais. Senhor, que pensas disso? Que haces tu como pensas tu deste projeto? És tu vontade? És tu querer? És tu plano? A igreja começou a olvidar-se, começou a quitar os olhos de sobre Jesus, que foi quem deu sua vida por eles mesmos, pela própria igreja. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que isto aqui não foi uma companhia ou uma empresa, isso aqui foi a igreja, o corpo de Cristo, sem embargo, reprovado, porque não havia amor a partir de certo ponto. E quando Deus viu isto, o que passou? Deus se acercou, vino hacia esta igreja e lhe dijo esta palavra: tenho algo contra ti. E esta palavra é uma palavra muito dura. Se nós escutamos isto, se tu escutas isso de Deus, ou se eu escuto, eu temblo em mis bases, tenho algo contra ti. ¿Por que temblamos? Porque, hermanos, se Deus tem algo contra nós, e se nós não reconhecemos e não bajamos em nossa posição e não nos humilhamos, o que vai passar? Nos tornamos basicamente seus inimigos. E quem vai vencer a Deus como seu inimigo? Nadie vai. Então é melhor que nos convertamos de uma vez, que reconheçamos nossas falhas ou desapareçamos de uma vez, porque nadie pode estar nesta posição de estar contra Deus. Ele estuvo contra aquela igreja por la ausência de amor. La igreja existia, o corpo, a organização, os membros, os números, o crescimento, todo estava allá. Pero sem amor, não havia amor, havia perdido o foco totalmente. E quando Deus vino e dijo isso: tenho algo contra ti, es que tu abandonaste tu primeiro amor. Vemos isso aqui em Apocalipse, capítulo 2. Vimos então que a igreja estava à frente, ou estava enfrentando um de seus mais grandes problemas, que não era o problema com o território onde estavam plantados, não era um problema com os políticos,
não era um problema com a economia, não era um problema com o número de membros, tudo parecia estar indo muito bem, exceto com o Deus que é o dueño da mesma obra. E isto foi simplesmente algo arrasador. Tenho algo contra ti, igreja, é que tu me abandonaste. Agora vamos ver o que é esta palavra abandonar. Como entendemos este verbo? Abandonar literalmente é dar as espaldas. Abandonar é voltear a cabeça ao outro lado, é ir em outra direção ou em direção contrária àquela que Deus dijo ou nos mandou ir, é ir em direção oposta. Abandonar é literalmente dar as espaldas. E uma pessoa que dá as espaldas a outra se torna indiferente e é como se aquela outra já não estivesse mais aí. E isto não agradou a Deus. Además, eu pus aqui primeiro amor com letras maiúsculas porque se refere literalmente a Deus. Em outras palavras, o Senhor disse, tu me abandonaste, tu me deixaste para trás, tu vais adelante de mim, eu me quedei atrás quando as coisas devem ser opostas. Eu devo ir à frente e tu deves seguir-me, mas tu tomaste a delantera e me deixaste para trás, e isso está em posição oposta. Tenho esta atitude, tenho esta decisão, tenho este sentido, eu te vejo assim, igreja, tu estás indo adelante de mim e isso não me agrada, tenho algo contra ti. Agora, se você vai ver todo o contexto da igreja de Éfeso, como já disse, a igreja estava crescendo em outros aspectos, exceto em amor a Deus. Assim como Pedro. Pedro era um discípulo simples, ele estava crescendo em muitas coisas, exceto neste amor agape que Deus esperava ver em ele e que Jesus indagou e ele não pôde responder. Então, a igreja de Éfeso aparece aqui como um exemplo de que quando nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, temos um sério problema. Quando não podemos identificar o tipo de amor que temos por Ele, como no caso de Pedro, temos um problema. Ou quando vêm nossas circunstâncias duras e não podemos permanecer firmes e caímos avergonçados, temos um grande problema. Se observarmos todo o nosso entorno, veremos que a razão é a ausência de um verdadeiro e permanente amor por Deus. Por esta razão, a igreja foi reprovada hasta que pudo mais tarde arreglar-se. Veremos então que o amor a Deus, a Ele especificamente, deve ser nossa maior motivação, ou nossa mais grande motivação, ou nossa grande motivação para ser sua obra. Deus não espera que tenhamos extras habilidades ou dones super especiais. Ele não espera que seamos líderes super santos. Nada disso. O Senhor solamente espera que o amemos. E há outras pessoas que pensam que necessitam de outros requisitos para servir a Deus, como por exemplo, o dinheiro não é algo que nos capacite realmente a servir a Deus. A Pedro, ele perguntou, ¿tienes amor? Ele não perguntou, ¿tienes dinheiro? Nem a fama tampouco, nem a posição, nem as credenciais ou os títulos, não os benefícios, tampouco os privilégios, as multitudes ou qualquer outro destaque social é o que vai realmente preparar-nos e declarar que estamos listos para a obra. Não se pode. O amor de Deus deve ser a prioridade. Pero sabe de uma coisa, irmãos, nesta atualidade, há muita gente que para sair ao ministério, para dizer sim, Senhor, é-me aqui, primeiro pergunta quanto me vão pagar, de quanto será meu sueldo, como vão pagar, vão enviar-me direto à conta ou alguém vai vir, como vou eu ser coberto economicamente. Parece que a primeira motivação é o dinheiro. E quando o salário é pequeno ou quando não corresponde ao muito trabalho que se tem que fazer, normalmente há uns ministros por aí que dizem, oh não, isto não é para mim, mande a outro, a alguém mais que não estudou muito, a alguém mais que está iniciando como ministro, a alguém mais que não aprendeu, mande esses que pague qualquer coisa, porque eu sou o ministro tal, eu mereço um grande sueldo. Para muitos, o dinheiro é a motivação principal para sair ao ministério. A outros, a fama. E é a fama.
é el querer aparecer como se fosse um artista, como se fosse uma estrela. E Deus não nos chamou para isso, mas bem, o ministro é o que paga, às vezes, os preços mais pesados, mais caros, incluso que nadie vê. O Senhor nos chamou para vencer as escondidas de los ojos de la multitud ou de las multitudes. Sin embargo, para muitos, a fama é a principal motivação. Outros, a posição, les gusta estar em posição alta, aparecer na televisão, em los periódicos mais importantes da cidade, passar por entrevistas e tornar-se famoso, bueno, na posição, eu sou agora o pastor, eu tenho que aparecer, a cidade tem que conhecer-me. E esse não deve ser nossa principal motivação, porque um dia esta posição vai cair também e não sei então aonde esses ministros vão parar. As credenciais e os títulos. Há pessoas que pensam que suas credenciais são mais importantes do que sua própria integridade. E então, quando cometem um erro, quando fazem algo ilegal, como por exemplo um acidente de auto, em lugar de reconhecer eu cometi um erro, eu não obedeci a lei de trânsito, eles rapidamente sacam sua credencial. Mire aqui, eu sou de tal denominação, eu ocupo este posto, eu sou uma pessoa muito importante em minha cidade, como se a posição, as credenciais foram mais importantes. E outros aí aún dizem, aquele que não estudou, que não tem credencial, este não merece, a palavra é esta, não merece ser um pastor. Como se ser um pastor, ou um obreiro, ou um ministro de Deus, fora uma questão de merecimento. Quando na verdade é o oposto, porque não merecemos, porque somos os mais miseráveis da terra, o Senhor nos chama para ser aquele que nadie mais quer ser. E é um privilégio, aunque não tenhamos nenhuma preparação, é um privilégio ser chamado por el Senhor, que é dueño de la mies, para hacer su obra juntamente com Ele. Pero não é essa a mentalidade de aqueles que esperam por fama, posição, credenciais ou títulos. Eles pensam que todas essas coisas são superiores ao chamado que Deus lhes hace. Os benefícios, isso então se nem hablasse. Há ministros, e eu pongo assim entre comillas, porque ministros que exigem de suas igrejas pagar suas vacações, em seus cumpleaños exigem viagens internacionais ou autos novos, ou incluso aumento de sueldo. Coisas assim são os benefícios que alguns ministros pensam que é a base, ou deve ser a base, para o ministério que vão ser. E outros os privilégios. Há ministros que não aceitam qualquer coisa de regalos, incluso alguns que, muito mal hecho, subem ao púlpito e dizem, oh, porque esta pessoa me deu isso, não é bom regalo, eu prefiro este regalo de aquela outra, porque e empeçam a dizer coisas, porque pensam que são dignos de privilégios. Hermanos, Deus nos chamou para ser hasta los últimos de la humanidade, para ser os últimos de la linha, para ser os últimos entre as gerações. Porque os últimos, porque em frente a nós há multitudes que necessitam escutar sobre Cristo. Se nos concentramos em nossos privilégios, seremos os mais inúteis da terra. E o Senhor não nos chamou para isso. Outros põem sua mirada em las multitudes, les gusta dar autógrafos, incluso há ministros, e outra vez pongo entre comillas, que hasta têm guarda-espaldas, que têm 2, 3, 6 pessoas, incluso armados, para acompanhá-los aonde quer que vá. Às vezes o indivíduo sai da igreja e na seguinte porta está entrando em sua casa, pero aún assim necessitam guarda-espaldas, com armas, pessoas armadas, pagando caro e às vezes com o dinheiro da igreja, só porque se crê muito importantes. E outros, a les gusta dar autógrafos, outros les gusta ser camisetas e taças e coisas com suas fotos e com sua identificação e como se foram realmente os mais importantes da cidade. E outros amam esse destaque ou esta evidência social a que chegam. Então, há pessoas que não les gusta e não aceitam estar dentro de uma iglesita pequena com 50 membros. Eles querem estar em uma igreja com mais de 1000 membros porque o destaque social, a evidência social, o quanto vão aparecer socialmente é o mais importante para eles. Deus não perguntou, Jesus não perguntou a Pedro, Pedro, tu tens dinheiro? Te gusta a fama?
queres uma posição, tens alguma credencial, amas os benefícios, tu buscas algum privilégio, te sentes bem entre multitudes, que pensas da vida social? Ele não perguntou nada disso, ele só disse, Pedro, tu tienes amor por mim, isso é tudo. Se tu me amas com esse amor genuíno, permanente e profundo, estás listo para o ministério e serás capaz de fazer muito mais de lo que tu pensas. Veremos então que Pedro tuvo uma importância desde seu próprio nome. Por exemplo, a real significação del nombre de Pedro, yo empecé allá en la parte 1 de nuestra conversación sobre Pedro, tú me amas, y aquí yo quisiera concluir esta parte referente a su nombre. Quando Jesus dijo a ele, tu eres Pedro, ou seja, ele era Simão hasta pouco, e agora Jesus dijo, eu te cambio o nome, eu te dou um novo nome, que também significa uma nova identidade. Sim, que Jesus disse a partir de aí, tu eres Pedro. Quando Jesus falou isso, ele pensou em dois aspectos. Primeiro, no conceito, que é que Pedro vem do latim petra, que literalmente é piedra ou roca. Ou seja, traz a concepção, a ideia, a definição de algo firme, sólido e resistente e aún permanente. Era a ideia de piedra ou roca. Pero, em realidade, aquele Pedro, discípulo, aquele que conhecemos allá no início, que foi descrito na parte 1, aquele que era inconsequente, aquele que era intolerante, aquele que falava demasiado sem pensar, não media as consequências e quando pensava nas consequências já havia hecho um erro atrás do outro. Este era como esse pedregulho. Não sei se conhecem esta palavra, pero pedregulho são aquelas piedritas pequenas que estão em alguns caminhos, em algumas calles. Por exemplo, se caminhamos sobre piedritas, o que passa? Nossos passos fazem que essas pedritas se movam sobre o barro, sobre a arena e se vá e corra em qualquer direção. Algumas incluso estão em lugares altos. Se barramos, por exemplo, nossos pés fazem que essas pedritas corram e se esparramem por todos os lados. Alguns lugares, os altos, têm que manejar em cima dessas pedritas. A esto eu chamo pedregulhos ou algo movediço que se move, algo que não está permanente em um lugar. Então, já seja que caminemos ou que manejamos um auto ou uma bicicleta, ou seja lá o que, as pedritas que estão no caminho se vão para qualquer direção ou pode ir, por exemplo, hasta montanha barro, porque elas estão sueltas, elas não têm firmeza nem segurança. Este é o conceito. Também Jesus se referia a sua natureza. E a natureza é realmente a definição de pedregulho, que é uma pedra suelta. Essas pedritas que se vão para qualquer direção. Se move facilmente de acordo a quem está caminhando em cima e pode lançar-se em qualquer lado, em qualquer direção. Pedro, como discípulo, era alguém assim. Era como alguém que se largava para qualquer direção. Não tinha direção mais bem, não tinha uma visão clara e firme. Era alguém muito inconstante, muito volúvel, muito intolerante, muito, de repente, perdido em quase todo o que fazia. E por isso, ele teve que passar por um sério processo de amadurecimento, desde a época em que foi discípulo, hasta chegar a ser um apóstolo, como vamos ver no próximo slide. Vamos ver então que entre ser um discípulo hasta ser um apóstolo, Pedro teve que sofrer um tipo de processo contínuo, um processo de sequência. Ele teve que entender primeiro, com aquela conversação de Jesus, ele entendeu que ele não estava no nível que deveria, nem aún como discípulo. Como discípulo, ele traía muito problema. Recuerde que uma vez Jesus mirou hacia ele e disse para trás, Satanás.
habló repreendendo a Satanás, mirando a cara de Pedro. E por cima, Jesus completou isso, dizendo: tu eres para mim uma pedra de tropeço. Ou seja, ele era um problema, ele estava realmente bastante perdido, bastante confundido, e por isso, quase todo o que fazia le caía mal, se convertia em mal exemplo. Era um homem que aparentemente andava na carne, porque não pensava bem no que fazia, e as consequências eram quase todas caóticas de lo que ele fazia. Pero quando ele teve aquele encontro com Jesus, e Jesus disse: Pedro, tu realmente me amas? Desde essa época, hasta que chegar a ser um apóstolo, anos depois, houve um tremendo cambio. E então, com a sequência, vamos ver em que este louco discípulo se transformou quando chegou a ser um apóstolo. Eu pus aqui um breve resumo que disse: um homem caloroso. Quando eu digo caloroso, me refiro à maneira eloquente, como falava rápido, sem pensar e não media as consequências. De um homem caloroso, emotivo, sanguíneo. Sanguíneo é este que habla sem pensar, que atua sem calcular o resultado. Um sanguíneo, indisciplinado e imprudente. Pedro se tornou um dos mais grandes exemplos de coragem, que é sinônimo de valor, valentia, perseverança e fé, que o mundo jamais havia conhecido hasta entonces. Então, deste discípulo indisciplinado, todo confundido e em parte problemático, se transformou nesse apóstolo poderoso, lleno do Espírito de Deus, de valor e uma grande fé, de maneira que o que ele começou a ser como apóstolo, não só borrou toda aquela imagem daquele alocado discípulo, pero também marcou aquela época com as grandes obras que começou a ser, e se convertiu em um exemplo para nós hasta o mesmo dia de hoje. Veremos, por exemplo, que como apóstolo, ele foi líder da igreja cristiana primitiva, a igreja primitiva. Eu sei que houveram outros líderes ali, como João, por exemplo, e outros discípulos, pero aparentemente Pedro era quem estava bem adelante, porque se você nota em el livro de Hechos, vamos ver que Pedro era quem falava mais, quem respondia primeiro, quem contestava, quem decidia, quem explicava, era como el cabeça da igreja primitiva. Para ser líder, tinha que ser realmente alguém verdadeiramente dirigido por Deus. Era um homem lleno del poder de Deus, como nos mostra todo o livro de Hechos. Capítulo 3 empieza su narración. El poder de Dios en su vida era tan grande que ele llegó a resucitar a una mujer. Tabita, su nombre, ¿cierto? Ella estaba muerta y estaba bien muerta incluso. Pedro llegó ahí y dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y se sentó, dice el texto. O sea, tal poder había en su vida. Ele era el predicador en el día de Pentecostés. Sabemos a história de lo que houve em Pentecostés. Havia uma multidão reunida e de repente, quando o Espírito Santo vino ou chegou em abundância, todas as pessoas presentes, as que são relatadas em Hechos, capítulo 2, começaram a falar em novas línguas e mientras hablavam em línguas diferentes e todos os demais entendiam como se fossem suas próprias línguas ou idiomas. Aparte de isso, também tinham visões como de flamas de fogo caindo sobre a gente. Ou seja, o lugar estava completamente lleno da presença de Deus. Lemos isto em Hechos capítulo 2. E quem era o líder, ou quem estava falando ou predicando? Provavelmente Pedro, porque no versículo seguinte, texto, o livro menciona que quase 3.000 pessoas se arrependeram e foram bautizadas, porque para serem bautizadas antes tiveram que ser arrependidas, certo? Ou receber o Senhor como Salvador, ou decidir cambiar de vida, ou reconhecer seus pecados. Algo teve que ocorrer para que então foram bautizadas.
O texto menciona que quase 3.000 foram bautizadas e quem estava falando, Pedro, se leemos aí e vê que está em sequência, o Pentecostés, no mesmo capítulo 2, em que os 3.000 decidiram bautizar-se. Do versículo 1 a 36 narra a experiência do Pentecostés e todo esse imenso poder. E a partir do versículo 41, que é a sequência, então, mais de 3.000 são decididos para o bautismo. Então, há uma sequência e isto me hace pensar que Pedro era quem estava predicando ou hablando momentos antes do Pentecostés e foi o que seguiu hablando depois do Pentecostés, de maneira que toda esta multitud de quase 3.000 decidiram bautizar-se ou arrepender-se ou cambiar de vida. Ele foi quem repreendeu Ananias e Safira quando, resultando na morte de ambos. Sabemos dessa história. A igreja primitiva tinha um bom hábito de compartilhar todo o que tinham com todos. Então, eles tinham um acordo. Eles traíam e compartilham. Se tinham algo para vender, vendiam e traíam o dinheiro e entregavam aos apóstolos, incluindo a Pedro. E Ananias e Safira, então, prometeram vender algo e trazer dinheiro aos apóstolos. E venderam, e quando regressaram, mentiram e disseram, bueno, isto foi tanto, pero então te dou tanto. Quando chegou delante de Pedro, Pedro foi quem falou com eles dois e disse, pero que hiciste? Aquello era tuyo. Se não querias dar, não havia problema, porque era tuyo. Ou se querias dar menos, também poderias haver dicho, era tuyo, o dinheiro era tuyo. Pero não decidiste nem por uma coisa nem por outra. Tu veniste hacia nós com uma mentira. Não mentiste a nós, tu mentiste a Deus. E bum, caiu morto o primeiro. Minutos depois chegou o outro e caiu morto ali. Ou seja, o pecado aqui, que foi a mentira, resultou em morte. E isso combina plenamente com o que diz Romanos, que o salário do pecado é a morte, ou a paga do pecado é a morte. Porque a morte desagrada, porque a mentira desagrada a Deus, por isso a consequência é a morte. Pero quem falou com Ananias e Safira? Pedro. Vemos então que basicamente todo o livro de Hechos informa sobre os grandes milagros realizados por Pedro. Eu pus isto aqui porque verdadeiramente não há espaço nesse slide aqui para mencionar toda a lista de los grandes hechos de Pedro como apóstolo. Por isso eu disse quase todo o livro, se você vai analisar todo o livro de Hechos, que está mencionado aqui algumas vezes, todo ele, de uma e outra parte, como em sequência, vai mencionando o que Pedro hizo depois que foi lleno do Espírito de Deus. Ele era quem se hizo referência de sanar os enfermos, incluso com sua sombra, capítulo 5. Eu particularmente penso que a sombra de Pedro não realmente sanava. Eu não creio que isto foi literal. Eu penso que isto foi uma menção, uma referência que os enfermos que estavam ao redor hicieron. Porque haviam enfermos, muito enfermos, que nadie podia sanar. E eles já estavam escutando de los grandes milagros de Pedro ao redor del área. E então, em seus corações, surgiu um intenso desejo, de tal maneira que diziam, se por lo menos Pedro caminhara por aqui e se sua sombra me tocara, eu sei que seria sanado. Então, eu não creio que eles foram, eu penso que foi um desejo intenso de que isto ocorrera por causa do estado caótico de sua saúde. Pero de uma ou de outra forma, nadie hizo esse tipo de referência a outro apóstolo, pero lo hicieron a Pedro. ¿Por quê? Porque ele era verdadeiramente outro homem, agora lleno del poder de Deus. As experiências de Pedro, de altibajos e vitórias e derrotas, da época em que ele era discípulo, nos mostram que Deus nunca desiste de nós. Veja, se você observar outra vez aquela parte 1 desse tópico, você vai ver, eu pongo ali uma lista de coisas, de desastres de Pedro, que tu vais ver e vais admirar-te por el hecho de que ele não era um cristiano qualquer, ele era um discípulo bem cercano de Jesus, ele estava na presença do mesmo maestro. Hoje, por exemplo, nós estudamos teologia ou missionologia ou outro curso teológico em la escola com outros maestros. Pedro teve o privilégio de que Jesus mesmo foi seu maestro. Ele aprendeu teologia, missiologia e todos os milagros do universo
com o mesmo Maestro Jesucristo. E aún assim, teve muitos altos e baixos e muitas vitórias e também algumas derrotas, passou muita vergonha, passou muitos problemas que ele mesmo criou, ou seja, ele foi avergonçado por sua própria forma de atuar. Pero, sem embargo, aunque ele era um desastroso, aqui o texto nos diz, ou a palavra que eu pongo aqui, nos mostra que Deus nunca desistiu de ele, assim como jamais desiste de nós outros. Então, quero dizer-te, não importa como tu estés, não importa o que haja hecho em tu passado, não importa como estés em tu presente, não importa como tu te defines a ti mesmo, sepa que Deus nunca desiste de ti. Não importa qual é tu situação, tu circunstância, tu problema, tu impossibilidade, o Deus a quem tu conheces jamais vai desistir de ti. Solamente confia e tu verás o milagre ocorrer imediatamente. Ele foi um dos que sempre estiveram mais cerca do Senhor. Encontramos isto em los evangelhos, como por exemplo em Marcos 5. E por isso, por el hecho de que andou sempre com o Senhor, sempre ao lado do Senhor, e no sentido de que quando Jesus chamava alguns discípulos à parte, Pedro sempre estava aí junto, sempre era um membro do pequeno grupo que Jesus levava para cá ou para allá. E por esse motivo, alguns escritores creem que ele foi mais que um discípulo. Ele chegou a ser seu amigo, amigo de Cristo, porque aunque haciendo suas loucuras, estava sendo sempre cerca, sempre na companhia do Maestro. E apesar de seus defeitos e tudo, Pedro sempre foi muito espontâneo, sempre foi assim muito honesto, dizia as coisas de frente, não pensava muito, e ademais sempre foi alguém que manifestou uma certa tendência ao liderazgo, ou seja, parecia que ele tinha uma certa habilidade em liderar, e isso trabalhava bem ao lado de Jesus. Vemos então que Pedro morreu entre os anos 68 e 69 depois de Cristo, como um sencillo homem de Deus, pero com uma grande diferença, lleno del extraordinário Espírito que vino desde o cielo, ou seja, da mesma presença de Deus. Quando isto ocorreu, quando ele se submeteu a este processo de intenso câmbio, de discípulo todo alocado para um apóstolo lleno do Espírito de Deus. E, hermanos, este é o plano que Deus tem, tanto para ti quanto para mim. Não importando nossos muitos defeitos, Deus está muito disposto a seguir trabalhando conosco. Uma coisa que eu trago aqui é por que Jesus chamou a Pedro por seu nome completo. Por que ele não disse solamente Pedro, tu me amas? Por que ele disse Simão, hijo de Juan? Ou seja, todo o nome completo, incluindo o nome de seu padre. Simão, hijo de Juan. Atualmente já não se vê mais esta estrutura de pergunta, certo? Nossos idiomas já não usam isso mais, mas naquela época isto era comum. Por quê? Bem, por um lado, havia aí um aspecto cultural. E quando falamos de aspecto cultural, falamos de algo que normalmente involucra a família. Porque o apelido, neste caso, da segunda parte do nome, generalmente se associa com a pessoa que encabeça a família, ou alguém pode dizer com aquele que é mais importante dentro da casa. Então, quando Jesus disse hijo de Juan, depois de mencionar seu nome, ele também estava falando a Pedro ou a Simão sobre seu caráter, porque estava associando-lo com seu padre Juan. Em outras palavras, se uma família era conhecida como buena família, então os hijos provavelmente também eram buenos, ou vice-versa. Se a cabeça da família era malo, então possivelmente os hijos também eram malos, ou tinham a tendência de ser malos, porque quando o nome do padre era mencionado, e generalmente era do padre, nunca da madre, porque a sociedade era totalmente patriarcal, então quando o nome do padre era mencionado junto ao nome do indivíduo, significava que, por um lado, a pessoa já sabia, ou os que perguntavam sabiam de onde este indivíduo havia venido, porque conheciam a família al mencionar o nome
de la familia, que era el nombre de la cabeza de la familia en este caso. Al mencionar Simón, hijo de Juan, aparentemente Jesús conocía esta casa y conocía el jefe de ella. Si el jefe Juan era un buen hombre, entonces Pedro o Simón tenía la tendencia o era un buen hombre o viceversa, como ya mencioné. Entonces, por un lado, conocía la familia y por otro, revelaba el carácter. Si Pedro tenía un buen carácter, posiblemente era porque ele havia heredado ou copiado ou tomado ou sacado algo de su padre Juan. Entonces, el primer aspecto aquí es un aspecto totalmente cultural. E vale dizer que Jesus sempre respeitou a la cultura e alguns aspectos ele lá obedeceu também. Por exemplo, ele saiu ao ministério com 33 anos, com 30 anos. Por que saiu com 30 anos? Em nossa época, 30 anos já é bastante maior de idade. Pero naquela época não, com 30 anos, ele recém começava a ser maior de idade. Isso era um aspecto cultural. Então, havia alguns aspectos que ele respeitava e incluso obedecia. Por outro lado, houve aqui um propósito ministerial. De que forma? Vamos ver, Simão significava algo positivo, mas também significava algo negativo. El positivo, como vimos allá na parte 1 de nossa série, vimos que Simão significava literalmente el que oye ou el que oyó. Isso vimos na parte 1 e 2. Pero também vimos que há neste nome Simão um lado negativo. E o lado negativo refere-se a Simão, el voluble, el inconstante. Ou seja, havia algo de positivo e algo de negativo. El que oye, pero de outro lado, el inconstante. Então, Jesus disse, bueno, a partir de agora, tu serás Pedro. Ou seja, Jesus cambiava não só a fama de lo que ele era, um inconstante, um volúvel, mas também cambiava em parte sua identidade, porque nosso nome representa nossa identidade. Jesus disse, agora tu serás Pedro, te dou o nome de Pedro, ou seja, agora te chamo roca, agora te chamo sólido, agora te chamo fuerte, agora te chamo resistente, agora te chamo permanente. Isso todo define a palavra Pedro ou a palavra Petra, que vem do latim, ou a palavra roca, ou algo sólido que não se mueve de lugar. Então, Jesus primeiro tratava com sua identidade de volúvel, inconstante, imaturo, todo desorientado. Agora ele passava a ser uma roca firme com muita consistência. Ademais desse ponto, Jesus também já pensava no futuro de Pedro, porque Pedro seria o apóstolo que lideraria a igreja primitiva, e Jesus já sabia disso. E, por lo tanto, ele enfrentaria possivelmente grandes desafios, enfrentaria persecuções, ataques de todos os lados possíveis, e tanto das autoridades políticas como também de pessoas ou líderes religiosos que não aceitariam suas doutrinas. E para manter-se firme frente a toda esta oposição e firme no propósito de Deus, havia planeado para ele um futuro sólido e resistente, assim como definia seu nome. Para isso, devia manter-se firme e resistir a toda classe de oposição a partir da definição da nova identidade que recebia, como uma roca bem firmada. Agora, particularmente, eu estive buscando algo sobre Juan, que foi o padre de Pedro ou de Simão, e honestamente não encontro nada que seja realmente claro, pero encontro a possibilidade que possivelmente Juan também foi um exímio e excelente pescador, como foi Simão ou Pedro. Por que penso isso? Primeiro, porque era comum que naquela época os homens varones seguiram a mesma profissão de seus padres. Essa é uma possibilidade. Por outro lado, é por causa da mesma natureza da pergunta de Jesus. Simão, hijo de Juan. Então, na pergunta de Jesus mostra como uma continuidade, como se Simão fosse um segmento de seu padre Juan, como se fosse
la siguiente parte, como si fuera la continuación de Juan. Entonces hay como un segmento, como una secuencia medio implícita en esta pregunta. Simón, tú quieres la continuidad de Juan en todos los aspectos, tanto en lo que aprendió como también en cuestión de profesión. Entonces, ¿por qué Jesús llamó a Pedro por su nombre completo? Por causa del aspecto cultural que Jesús también respetaba y también y especialmente por el propósito ministerial, porque Pedro tenía verdaderamente que cambiar, darse cuenta de lo que estava mal e saltar para um nível mais alto, para então estar verdadeiramente apto a ser usado por Deus com grande poder, como foi o que vimos mais tarde. Minha seguinte pergunta importante aqui é: eles falavam o mesmo idioma? Porque se falavam, porque Pedro não pôde entender a pergunta de Cristo quando ele perguntou a primeira vez, tu me amas? Porque teve que perguntar a segunda e a terceira. Já vimos na interpretação do texto que o problema principal para mim foi o tipo de amor com que Jesus perguntava, que foi o amor agape mais perfeito, e com que tipo de amor Pedro contestava, que era o amor filia imperfeito. Vamos ver o texto ao final desse vídeo de hoje novamente. Pero minha pergunta é: há alguma outra razão por que Pedro não entendia? Porque há pessoas que pensam que eles não falavam a mesma língua. Então se diz, bueno, talvez Jesus estava usando um vocabulário que Pedro não podia entender. Primeiro, por lógica, eu não creio que Jesus iria perguntar a alguém algo em um idioma desconhecido para aquela pessoa. Ele não é assim. Talvez nós atuamos desta forma, pero não Jesus, porque ele conhece nossas limitações. Então, como respondemos a esta pergunta? Eles falavam o mesmo idioma? E eu creio que sim. Eu creio que falavam. Eu creio que Pedro falava arameu e também falava grego. Pedro teve uma educação bem limitada, como já sabemos. Ele não era analfabeto, porque ele escreveu as duas cartas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, que estão allá, casa final do Novo Testamento. Então, ele não era um analfabeto, pero era alguém meio, assim, digamos, iletrado. Ou seja, ele sabia ler e escrever, pero não tinha um grado econômico, um grado acadêmico muito elevado. Pero eu creio que ele falava mais de um idioma, como vimos aqui, ele falava arameu e também falava em grego. O arameu, al igual que Jesus, que também falava arameu, o arameu de Pedro tinha como um forte acento da região de Galileia, de onde também Jesus havia venido, e podemos encontrar informações sobre isto em Mateus 26 e também em Marcos 14. O arameu de Pedro era uma língua que ele usava tanto para ler como para escrever, então ele sabia ler e escrever. Sin embargo, Pedro também falava grego, como mencionamos aqui, muito provavelmente devido a sua profissão, que requeria um contato constante com os gentiles, como pescador que ele era. O grego era muito utilizado naquela época, especialmente em las cidades de Decápolis. Por isso, Pedro falava os idiomas de Jesus e então não houve problema de comunicação para que Pedro não supiera responder à pergunta principal. Jesus falava hebreu, arameu e também falava grego. Isto é realmente uma super capacidade que só Jesus podia apresentar naquela época. O hebreu era o idioma privado de los israelitas, para começar. E Jesus sabia hebreu. Em tempos de Jesus, o hebreu não se falava muito porque foi reemplazado por el arameu. Sin embargo, grande parte do Antigo Testamento foi escrito em hebreu, que se conservou em línguas religiosas mais tarde, através do tempo. Jesus conhecia muito bem as Escrituras e la leía, como já sabemos, através dos relatos bíblicos. Vimos uma muito rápida em Lucas 4, por exemplo.
por lo que probablemente sabía hablar el hebreo muy bien, porque conocía las escrituras muy bien, y las escrituras, gran parte foi escrito em hebreu. Também Jesus falava arameu, uma outra língua. O arameu era o idioma que Jesus provavelmente falava em la vida cotidiana, porque era um idioma internacional no Médio Oriente. O idioma oficial de los israelitas, o hebreu, pero depois do exílio em Babilônia, muitos israelitas aprenderam o arameu como língua materna. Então, vemos que houve como uma espécie de evolução linguística. As pessoas desenvolviam a língua e depois esta língua era reemplazada por outra e assim o processo seguia. E ao final, os mais antigos ou de mais idade tinham a chance de aprender mais de um idioma. Perdão. Pero Jesus também falava grego. O grego era o verdadeiro idioma internacional do Império Romano e a maioria da gente em Galileia e Judeia sabia falar em grego, sabia falar este idioma. O grego foi difundido nesta região por Alexandre el Grande ou Alexandre Magno, como sabemos através da história, e os comerciantes gregos. Bem, muitos funcionários romanos também falavam grego, e Jesus, como todos os demás, em meio da região, provavelmente aprendeu grego para comunicar-se com as multitudes que lo seguiam e com pessoas de outras partes do império. Então, Jesus não teve problema de comunicação, porque não importa de onde veniam as multitudes ou as pessoas, ele se comunicava em el idioma que fuera e que fora el necessário no momento. Então, vemos desde aqui que Jesus e Pedro falavam arameu e também falavam grego. Aquele texto de João 21, 15 a 17, que foi quando houve esse momento de discussão entre Jesus e Pedro, discussão que eu digo, aquela conversação e aquela confrontação de Pedro para Pedro mesmo, vimos que o idioma usado foi o grego, porque o Novo Testamento foi escrito originalmente ou por primeira vez em idioma grego. Assim que Pedro entendia muito bem o linguagem e vocabulário de Cristo, não houve problema para entender sua forma de expressar-se, porque ambos falavam o mesmo tipo de grego. Vamos ver então que provavelmente a razão por que Pedro não entendeu, isso aqui é como uma conclusão que tenho para esta pergunta, foi qual? Porque Pedro não entendeu e não pôde seguir o mesmo nível de linguagem. Então, depois de tudo que explico, possivelmente uma das razões foi a confrontação personal. Eu pongo aqui como uma pergunta, porque isto aqui é minha opinião. Eu não sei como conclues tu, pero estou falando de lo que Pedro falava e Jesus, então tratando de responder esta pergunta. Por que não se entendia bem enquanto ela pergunta a resposta? Porque Pedro não entendeu e não pôde seguir a linguagem de Jesus. Em minha opinião, isto foi um caso de confrontação mais que qualquer outra coisa. Não foi na questão linguística, não foi na questão de linguagem, não foi na questão de vocabulário, não foi na questão de idiomas diferentes. Foi simplesmente na questão de confrontação personal. Como já lhe expliquei aí no início, na introdução e também nos seguintes vídeos que já vimos. O que em si mesmo implica a segunda parte, que seria minha outra resposta, a sanidade integral ou a sanidade interior completa, tendo em conta de que Pedro seria no futuro o poderoso apóstolo, já que, uma vez que reflejamos o que temos por dentro, Pedro estava na mesma condição. Ele tinha uma ênfase equivocada. Jesus perguntava: me amas com amor perfeito? Sim, Senhor, te amo com amor imperfeito. Então, ele estava em desnível. O que ele tinha dentro, ele poderia refletir mais tarde se ele não houvesse sido confrontado naquele momento. Então, Pedro necessitava ser sanado antes.
Ele necessitava desta sanidade integral muito antes de começar seu ministério. Para mim, esta é uma resposta simples. Então, eu regresso a este slide de esse vídeo da semana passada e te pergunto, se esta pergunta fuera para ti, se aqui nesta parte do nome de Pedro tu puseras tu nome, Timo Ioano, agapaz-me pleontuton, e se tu pones bem aqui nesse espaço antes del coma, tu nome, e dizes agapaz-me pleontuton, como se Jesus perguntara a ti, e em espanhol é me amas mais que estos, no versículo 15, que dirias tu? Eu já pensei em mim mesma, se Jesus me perguntara, eu não sei, ahorita não sei como diria, talvez eu dijera tão rápido quanto Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo, pero talvez não dijera nada. Talvez inclinaria minha cabeça assim um pouco avergonçada pelo que ainda poderia descobrir dentro de mim. Ou talvez diria, bueno, Senhor, eu regresso amanhã com a resposta, porque não é uma pergunta fácil de contestar. Me amas com amor perfeito? Esta parte já é, assim, impactante. E encima, muito mais que todos os demás, é doblemente impactante. Não é uma pergunta fácil de responder, bum. E Pedro, como era um sanguíneo, todo desastroso, sim, Senhor, tu sabes. E todas as vezes dijo a mesma coisa. O caso é, se Jesus nos perguntara, tu me amas? Com esse amor perfeito, então diria a ele, a nós, lo mesmo que dijo a Pedro. Então, se tu me amas com este amor, apacenta mis cordeiros, ou seja, haz mi obra. Se tu dizes que me ama, haz algo para mim. Además, pastoreia mis ovejas. Ocúpate del ministério. Sé um cristiano de verdade. Empieza a falar de mim para outros. Com quantas pessoas tu andas durante o dia que nem sabem que eu existo, não sabem nada sobre sua eternidade, nem sequer entendem que existe o cielo e o inferno? O que estás fazendo com o que tu já recebiste de mim? Hermano, de uma coisa estou bem segura. Quando nós amamos a Deus, sempre queremos fazer algo para agradar-lhe. E muitas vezes o único que temos que fazer é falar dele a outros. A quem? A nossa família, a nossos amigos, pessoas com quem trabalhamos, pessoas com quem estudamos, nossos vizinhos, a pessoa que está do outro lado da calle. Ou seja, há muita gente a nosso alrededor a quem devemos, sem dúvida, falar de Cristo. Então, te digo uma coisa, qualquer que seja a oportunidade que tenhas, qualquer que seja o momento em que tu sientas que o Espírito Santo te chama a fazer algo para Ele, a falar a alguém, ou por lo menos orar por esta pessoa, nunca digas não. Nunca digas não. Porque se lo haces, estás dizendo não ao mesmo Deus. Recuerda Isaías, quando o Senhor, Deus perguntou, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías saltou na mesma hora e disse, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nunca digamos não, porque isto é um privilégio servir ao Senhor. Aunque penses que não vai lográ-lo, nunca jamais diga não. Diga sim, Senhor, aqui estou. Porque não vou dependendo de mim mesmo, eu vou dependendo de ti. Por isso, aqui estou, manda-me a mim. Agora veamos. Eu quero novamente repetir aquelas perguntas que te deixei na semana passada. Has descoberto já para que Deus te chamou ou em que Ele pode usar-te? E eu não estou dizendo, não estou mencionando os ministérios como pastor, apóstolo, evangelista. Não, é simples hecho de ser um cristiano já te dá a condição de falar de Cristo a outros. Já descobriste, já sabes em que Deus pode usar-te? E também te perguntei na semana passada, o que estás fazendo para Ele ahorita, nesse presente tempo? Estás falando de Cristo a alguém? Estás compartilhando sobre as buenas novas? Estás anunciando a alguém que há uma eternidade esperando por ele ou por ela, já seja no céu ou no inferno? Já estás falando sobre a eternidade futura? E terceiro e mais importante, quando Jesus vuelva, e isto vai ocorrer em qualquer momento, que tu darás a ele multiplicadamente. Que lhe darás de volta.
en aquel gran día. Porque la Biblia dice que Jesús vendrá y todos nosotros, sin excepción, nos presentaremos delante de Él, delante de su trono poderoso. Y ahí diremos qué hicimos con nuestras vidas y con los dones y llamados que Él nos dio. ¿Qué haremos? Recuerda de aquella parábola de los talentos. Aquel Señor distribuyó talentos entre sus siervos. A uno de ellos dio solamente un talento. ¿Qué hizo aquel servo? Guardó, lo escondió porque tuvo miedo de perderlo o de malograrlo o de algo parecido. Quando o Senhor regressou, aquele servo tomou o talento e devolveu e disse: aqui está tu talento, tuve medo, não hice nada, pero aqui está íntegro, não lo perdi. Qual foi a reação do Senhor? Ele não lhe gostou, não aprovou. Só quando em nosso Jesus regressar, e os talentos que Ele nos entregou, podamos entregar-lhe por lo menos o doble. Se Ele te entregou um, retorna dois. Se te deu dois, retorna quatro. Ele espera que as capacidades e habilidades e chamado que Ele nos hizo seja devuelto a Ele multiplicadamente. Então, estás haciendo para o Senhor en este momento a fim de acumular lo que Ele te llamó a ser. Regressamos a nosso texto original. Eu não vou explicar nada mais porque já está explicado na introdução, primeira parte e segunda parte. Eu só vou ler algumas partes e vamos passar de aqui. João 21, no versículo 15, diz: Roteum eristesan legito Simone Petro ro Jesus, Simo Ioanno, agapasme pleon tuton. Esta é uma pergunta, certo? Ponto e coma é uma interrogação em grego. Lege autor, nai kyrie suoidas rote filose. Lege autor, bosquita arniamu. Aquilo que enfatizei foi a forma como Jesus perguntou a Pedro. Ele disse: Simão Ioanno, Simão, hijo de Juan, agapaz-me. Mire que ele agapaz vem de agape, que é amor perfeito. Agapaz-me, pleon, muito mais abundantemente, tuton, que estos. Pergunta, certo? E Pedro dijo, legaltor dijo ele, não queria, sim, Senhor. Tu oidas rotefilosi, tu sabes que amo a ti. E aún que Pedro usou o amor filéu, que é o amor imperfeito, mientras Jesus perguntava usando o amor perfeito, aún assim, Jesus dijo ao final, legaltor dijo ele, bosqueta arniamu, apacenta a mis cordeiros. Ou seja, aunque tu me ames com este amor imperfeito, haz algo em minha obra, apacenta mis cordeiros. E aqui está o texto em espanhol, como já conhecemos. Aí vem o 16. Lege autor palindeuteron. Dijo ele por segunda vez, Simo Ioanno, Simão hijo de Jonás, ou de Juan, agapaz-me. E aqui temos uma interrogação. Que vimos aqui? Vimos a diferença entre a primeira pergunta e a segunda. Em la primeira, Jesus disse, me amas com amor perfeito, muito mais, Leon, muito mais abundantemente, muito mais profundamente que todos estes. Então, Pedro disse, sim, Senhor, te amo com amor imperfeito. Então, apacenta mis cordeiros. Em la segunda, Jesus já não perguntou mais com pleon tuton. Ele só disse, agapaz-me. Me amas realmente com amor perfeito e quitou esta parte pleon tuton. Por quê? Por que Jesus quitou? Porque ele já começou a dar-se conta que Pedro não podia subir a seu nível. Pedro estava bem confundido realmente, assim que não podia. Então Jesus quitou a intensidade da pergunta, que é a palavra pleon, e só disse, me amas com amor perfeito? Lege autor de ele, referindo-se a Pedro, nai kyrie, sim, Senhor, suoidas rotefilos. Outra vez a mesma resposta. Sim, Senhor, tu sabes que amo a ti, pero amo outra vez filó, que vem de filia, certo? O amor imperfeito, mientras Jesus perguntava com el amor perfeito. Tens aqui a tradução em espanhol. Aí vem o versículo 17. Lege autor totriton, dijo ele por terceira vez, Simão Ioanno, Simão, hijo de Juan, files-me, e agora está a grande diferença. Veja bem, quando Jesus perguntou por terceira vez, ele barrou completamente ao nível de Pedro. E então usou o mesmo linguagem de Pedro que ele havia usado aqui para contestar-lhe.
Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo con amor filia, con el amor imperfecto. Pedro dijo isso na primeira vez e também na segunda. Então, na terceira pergunta, Jesus usou sua mesma linguagem, ou seja, Jesus barrou hacia ele, hacia seu nível de compreensão, e usou sua palavra, filia, que é amor imperfeito, e disse, Simão, hijo de Juan, me amas realmente com este amor imperfeito? Aunque seja com ele imperfeito, tu realmente me amas? Estás seguro? Algo assim. Interrogação, bem aqui, certo? Me amas com esse amor imperfeito? Então, el opete, que é a palavra entristecer, como vimos aqui em espanhol, Pedro se entristeceu, el opete ho Petros, hote epen autototriton, por haver él dicho por terceira vez, trito, diles-me, me amas, sempre com el amor imperfecto, cai epen auto, e dijo ele, Kyrie, Senhor, pantasuoidas, tú sabes todo o todas las cosas. Panta. Tú gnosques hote filose. Tú conoces que amo a ti. Vê que Pedro aqui sabia muito bem o vocabulário de Cristo naquele momento, assim que ele pôde usar ele saber e ele conhecer. Bem aqui ele disse, Senhor, tú sabes todas as coisas. Tu conoces. El saber trata mais ou menos del superficial, em grego, el conocer del mais profundo. Assim que ele dijo, tu sabes todas as coisas, tanto lo superficial quanto lo mais profundo, que eu te amo. Sempre com el amor imperfeito. Legue autor Jesus. Então dijo Jesus, vos que tá probatamu, pastoreia las ovejas minhas. Se tu me amas incluso com este amor imperfeito, pastoreia mis ovejas ou apacenta mis cordeiros, como é o primeiro versículo. E vimos então que em grego há alguns términos muito especiais que definem a palavra amor. A primeira é agape, amor perfeito. A segunda, filia, amor imperfeito, porque vem do homem e o perfeito vem de Deus. Estorgue, amor familiar entre padres e hijos e vice-versa. E eros, amor sexual, que não é esse tópico aqui. Então, aqui Jesus perguntou, primeira e segunda vez, agapasme, e a segunda, agapasme, o amor agape, que é o amor perfeito. Pedro, todas as vezes, lhe contestou, filose, e outra vez aqui, filose, que é o amor filia ou imperfeito, e também, aqui na terceira vez, filose, ou seja, 3 vezes Pedro contestou usando o mesmo tipo de amor imperfeito. Então, a discussão, a conversação se dá entre o primeiro e o segundo tipo de amor. Bem, eu menciono isso muito rápido porque já falamos sobre todo esse texto na primeira e segunda partes e hoje a terceira é só uma conclusão. Desde aqui, o Senhor Jesus tinha uma grande demanda de pergunta para Pedro por lo que ele era en aquele momento, como hijo de Deus, como cristiano, como um discípulo, pero sobre todo por sua vida ministerial futura. Esto revela o perfeito plan de Deus para nuestras vidas. Hermanos, eu creio que tu crees en el Deus a quem sirves. Agora, se tu crees que ele tem para ti um plano fabuloso, que haces tú en este momento para dignificar el nombre de ese Dios y colocarlo bien alto sobre tus propios planos. Esta pergunta de Jesus precisa ser impressa, necessita ser impressa em nossas vidas e sacudir-nos e chacoalhar-nos de uma forma que depois de meditar nisto, já não seamos mais as mesmas pessoas. E assim como Pedro, que de discípulo todo descontrolado passou a ser um apóstolo lleno do Espírito e que operava milagros por donde iba e que pudo finalmente fazer a diferença em sua época, assim com nós hoje. Este é o desejo de Deus. Bem, eu espero que esta profunda reflexão haya agregado algo novo a tu vida, como também a minha vida, e nos ajuda a ser melhores hijos de Deus e melhores representantes do mesmo cielo. Como a palavra do Senhor disse,
los que representan al Señor delante de los demás. Y también no olvides que mientras estudiamos la palabra del Señor, más conocemos al Dios de la palabra y consecuentemente conocemos a nosotros mismos. Y entonces cuando llegamos a conocer a nosotros mismos, entenderemos que cosas assim aún existem dentro de nosotros. E por lo tanto é necessário fazer esse tipo de confrontação para eliminar lo que não é necessário, para eliminar lo que é carnal e então dar lugar ao Espírito de Deus, como Pedro hizo com sua própria vida, no momento certo, para então fazer a diferença em sua época, como Deus espera que lo hagamos agora. Ok? Eu espero realmente que esse tema haya sido de gran bendición para ti. Entonces, te veo en el próximo video para nuestro nuevo tópico o nuevo tema de estudio, análisis y profunda investigación. Que Dios te bendiga mucho. Bye, bye.